para trabalhar, né? Colher as almas para a glória de Deus aí, mas com a verdade, porque Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então tem que passar por Jesus Cristo, o Messias. Não o segundo Cristo, que é o Jesus que substituiu o que os papas carregam. Exatamente. O Papa carrega a cruz. Todo mundo carrega a morte. Só que depois dela, ele não tem a vida para ele, a ressurreição, que é o Messias. E é onde são condenados ao lago do fogo do enxofre. Então, por isso que ele fez um corpo, substituiu aí. O Carlos Agostinho, o testemunho do Carlos Agostinho, que atraiu ele, seduziu eu, pegou o testemunho dele de santo milenar para usar agora como Espírito Santo de Deus, mas não é. Ele é os malignos que fez muita igreja. E a igreja que o maligno fez é o que a palavra do Pai fala. O final vai ser o começo. Por quê? Porque no começo de tudo, o Pai fez o homem e a mulher ser eternos. Não era marido e mulher e nem sexo. Irmãos eternos. Não ia morrer nunca, 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 nunca. Mas aí o Satanás entrou no meio. Entrou no meio. Por isso que chama as Elvas. Elvas, Eva, o L, Lúcifer, e o V significa o V, Evangelho. Evangelho da doutrina da prosperidade. Então, quando o homem ele teve a queda pela Eva, pela mulher. Então, por causa da mulher, trouxe a morte. Porque ela trouxe a morte para ela. E aonde ela trouxe para o homem também a morte. Sangue da menstruação aí. A ira, o ódio, trouxe o homicídio. Então, através do osso do vosso osso, o homem não pode casar com uma mulher que não é do osso de Cristo Jesus, o Messias. Santificada, lavada, remidas, entende? Que não tem sexo, que não tem marido, mas são livres, porque o marido é morto, o marido desonrou ela. E ela não fez nada, mas ele desonrou ela na aparência dela, humilhou ela, para ficar com uma perfeita lá fora. Então essas são limpa ela, lava novamente da imundícia do marido que desonrou, e aonde ela volta a se lavar, a se santificar, aí ela é o osso de Jesus Cristo, Messias, e aí ela está apta para casar com um homem da mesma parentela, da mesma situação, para ser um esposo, tratar como é a noiva. Então, por isso que muitos homens vão ficar para a tribulação, porque muitos, todas as mulheres cometem pecado. Toda. Se casam com legítimos, faz sexo pornô. E sexo pornô vai fazer ficar. Entende? Se não é sexo pornô, é música, é louvores gospel. Se não não perdoa ninguém. Então ninguém escapa. A terra está contaminada. Ela vai ser limpa agora. Então, por causa da mesma coisa que foi no começo, será o fim. Por quê? Por causa que no começo, por causa de uma mulher, ela trouxe a morte para a terra. E aonde agora, por causa das mulheres, elas estão tomando os espaços das igrejas. Então vamos estar lendo aqui. Ela está entrando no espaço das igrejas e os homens estão deixando elas tomar o espaço da terra. Não estão consultando a palavra de Deus. Estão colocando as mulheres em cima do altar, que não cuida nem das vidas dela, da família dela, que está tudo indo no caminho da porta do inferno, e colocando dentro das igrejas, levando a família, a renca, tudo para o inferno também junto com ela. Por isso que eu falo, por isso que Jesus veio em Pentecoste. Primeiro aqui em 1 de Apocalipse, no verso 4, dedicação às 7 igrejas da Ásia. É a primeira igreja que Jesus Cristo, o Messias, fez os 7 selos da igreja, que ele abriu do Pentecoste, e agora ele vem fechar
com a igreja da Filadélfia. Só vai ficar para trás a igreja do Efésio, da Esmirna, da Pergamos, da Tiatira, do Sardo e da Laodiceia. Todas essas igrejas não vão herdar o reino do céu. E muitos estão nessas igrejas e vão ficar por causa de quem está no altar. Porque o corpo da mulher, se ela não for santa, o osso de Jesus Cristo, saída do pecado, andando na santidade, porque não adianta eu falar que eu não cobro para pregar no altar e eu fazer minha casa de altar usando a palavra de Deus que o Pai vai abençoar, que é o evangelho da prosperidade, e vender livros como a Regiane vende, e aí as pessoas vão lá ajudar ela e ela usar os pobres para se beneficiar. E ainda por cima, ela também virou cantora gospel aí. Então aí você vem aqui, né, tocando o céu através de quê? Isso aqui é apostasia totalmente. E nós vamos estar lendo aqui, guiada pelo Espírito Santo, Apocalipse capítulo 2, no verso 18. A quarta carta à igreja de Tiatira, das mulheres, tá? E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Gospel, tá? Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Vai ouvindo? Mas tenho contra ti que tolera de Jezabel, mulher que se diz profetizas, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comem do seu sacrifício de idolatria. Dá-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Por que prostituição? Porque quem segue eles, muitos são pecaminosos, muitos são adúlteros, fornicários, como eu falei desde o começo. E ela não prega a limpeza da purificação para ter a vida eterna, a ressurreição do pó da terra. Ela só prega que vai morrer, vai vencer a morte. Mas depois dela. E ela, isso aqui é tudo idolatria. Vou estar lendo aqui. Eis que a poreis numa cama, e sobre os que adulteram com ela. Tá vendo? E virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Vai para tribulação, hein? Tribulação agora, a hora que Jesus vir, vai ficar. E depois a grande tribulação. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes, que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei, mas o que tendes, retendes até que venha, e os que vencerem e guardarem até o fim a minha obra, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebradas com vasos oleiro, como também recebi do meu Pai. E dele a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu sou a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Entende? Então eu trago a palavra, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo está falando aqui, o Messias. Isso inclui todas as mulheres apostadas da igreja gospel que não estão salvando as vossas casas, não estão pregando o verdadeiro evangelho, mas o evangelho da prosperidade, prometendo o mundo e o céu. Se o céu é logo ali e o reino do céu, não entra bagagem de Satanás e corpos impuros. Tem que deixar tudo. O que adianta ter obras e ter fé e as obras for morta? É a mesma coisa de um corpo sem espírito de Cristo Jesus, a pureza da santificação. A mulher sábia, ela edifica o seu lar, tanto o corpo dela, os filhos, a família e a igreja inteirinha. E aquela que não dá vida nem para ela e nem para os filhos, você acha que vai dar vida a uma igreja? De forma alguma. E aonde muitas pessoas que estão com essas mulheradas vão ficar para se